Eu sou o professor Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Nós estamos numa série de conversas sobre logaritmos e hoje nós falaremos sobre uma coisa muito interessante, que é a mudança de base. Até aqui nós trabalhamos com propriedades operatórias, consequências da definição, mas sempre com logaritmos de mesma base. Mas e quando acontece de aparecer numa expressão, numa conta que a gente vai resolver, logaritmos com bases diferentes? O que pode ser feito? Ora, a resposta mais simples, se eu quero utilizar as propriedades operatórias e consequências da definição para me ajudar a resolver, é fazer com que essas bases se tornem iguais. Para isso, nós utilizaremos a técnica da mudança de base, que é feita assim. Você vai reescrever o logaritmo em questão como uma fração. No numerador da fração, quer dizer, na parte de cima, você escreve o logaritmo já trocando a base antiga pela nova base. E no denominador, você vai escrever o logaritmo da antiga base na nova base. Para você entender melhor e poder visualizar, vamos colocar isso em símbolos. Observadas as condições de existência, nós temos que o logaritmo de b na base a é igual ao logaritmo de b na base c sobre o logaritmo de a na base c. Temos aí o logaritmo na nova base sobre o logaritmo da antiga base na nova base. Agora, vamos ver alguns exemplos para que isso fique mais claro ainda. Vamos passar o logaritmo de 3 na base 2 para a base 10. Escrevemos então, logaritmo de 3 na base 2 é igual. Está aí o tracinho da fração. Logaritmo de 3 na nova base, que é 10, sobre o logaritmo da antiga base, que é o 2, na nova base, que é o 10. Temos log de 3 na base 10 sobre log de 2 na base 10. É claro que nós conhecemos aí por tabela o log de 3 e o log de 2. Eu teria então 0,4771, que é o log de 3 na base 10, sobre 0,3010, que é o log de 2 na base 10. Efetuando essa divisão, eu terei que o log de 3 na base 2 é igual a 1,585. Veja que, utilizando logaritmos de base 10, foi possível calcular o logaritmo de 3 na base 2, que a gente não encontra aí tão facilmente nem nas calculadoras e nem nas tábuas de logaritmos. Outro exemplo seria calcular o logaritmo de 5 na base 4, passando esse logaritmo para a base 5. Teríamos então, logaritmo de 5 na base 4 é igual ao logaritmo de 5 na nova base, que é 5, sobre o logaritmo da antiga base, que é 4, na nova base, que é o 5. Mas nós percebemos que o logaritmo de 5 na base 5 é 1, e teríamos então 1 sobre o logaritmo de 4 na base 5. Portanto, o logaritmo de 5 na base 4 é igual a 1 sobre o logaritmo de 4 na base 5. Se eu efetuar aí uma multiplicação cruzada, eu terei que o logaritmo de 5 na base 4 vezes o logaritmo de 4 na base 5 é igual a 1. Então, nós podemos dizer que o logaritmo de b na base a é igual ao inverso do logaritmo de a na base b, quer dizer, 1 sobre o log de a na base b. Ou ainda, eu posso escrever que log de b na base a vezes log de a na base b é igual a 1. Em outro exemplo, nós teríamos o logaritmo de 8 na base 3, passando isso para a base 2. E aí teríamos log de 8 na base 3 é igual ao logaritmo de 8 na base 2 sobre o logaritmo de 3 na base 2. Mas sabemos que o logaritmo de 8 na base 2 vale 3 sobre o logaritmo de 3 na base 2. E então vamos para um último exemplo, que seria o logaritmo de 3 na base 5 expresso na base 2. Teríamos então o logaritmo de 3 na base 5 é igual ao logaritmo de 3 na base 2 sobre o logaritmo de 5 na base 2. E como a gente não tem esses valores, vai ficar assim mesmo.
Aqui tem uma observação importante a fazer. Não é você que decide para qual base você vai jogar o logaritmo. Tá? Não é só uma questão de, está aqui o logaritmo, vou colocar na base tal porque eu quero. Não é assim. A ideia é que, dependendo da questão que você vai resolver, pode ser mais conveniente passar o logaritmo de uma base para outra. Então, é a questão que vai dizer para você, é a sua necessidade de resolver aquela questão, que vai deixar claro para qual base você vai passar o logaritmo, é claro, se for preciso fazer uma mudança de base. Hoje nós conversamos sobre mudança de base e já te convido para estar comigo na próxima conversa, na qual nós falaremos de um caso muito curioso, que é aquele em que o expoente está na base do logaritmo. Nós vamos ver o que acontece nesse caso e, é claro, depois a gente explora algumas outras questões a respeito dos logaritmos. Até a nossa próxima conversa.